Ele chegar e tem que falar: ó, vai dar errado, vamos ter problemas, porque você passou uma estrutura errônea. Então, na mesma maneira é na nossa vida espiritual, temos que estudar a palavra. E quando nós somos a palavra, conhecemos, e quando conhecemos, nós não nos tornamos passivos, que é dizer amém para tudo. Amém? Porque esses locais onde recebem espíritos, essas coisas, eles dizem que a mente dele tem que estar flutuando, tem que estar viajando, tem que estar mudando, para se manifestar algo que veio de fora. O cristão não. O cristão, até quando ele está falando em línguas, ele sabe que ele está falando isso. O Espírito Santo não toma mente da pessoa que fica incontrolável. Não, ele sabe com todas conhecimento de tudo que está fazendo. Porque, irmãos, o Espírito Santo não toma a mente de ninguém. Quem toma a mente das pessoas é o demônio. Quando a pessoa fala, mas tomou minha mente, ficou do outro lado, fica com o pé atrás, porque pode ser uma obra demoníaca. Vamos lá. Letra A. Todas as revelações e visões sobrenaturais exigem a suspensão total da função da mente, ou que só são objetivas pelo cessar de um funcionamento, não são de Deus. Amém? Aquele que eu estava falando. Toda manifestação que a pessoa fala, tomou a minha mente, ela não é de Deus. Porque Deus não é intruso, Deus respeita os seus pensamentos, Deus respeita a sua personalidade, Deus respeita a sua vida, e Ele não chega e toma a tua mente como uma pessoa que fica endemoniada e fica incontrolável. Aí depois você olha para ele, o que aconteceu? Não sei, não senti só algumas dores, alguma coisa tomou minha mente. O Espírito Santo age respeitando você, respeitando tua personalidade. Então, a mente passiva é uma mente que pode ser talvez influenciada pela personalidade. Letra B. Todas as visões que têm sua origem no Espírito Santo são concedidas quando a mente do crente está plenamente ativa. A ação do demônio segue um caminho oposto. Amém? Entenderam? Todas as visões do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, são concedidas quando você está ativo e não passivo. Amém? Glória a Deus. Tudo, letra C, tudo que flui de Deus concorda com a natureza de Deus e com a Bíblia. Amém? Amém. Não pode alguma coisa contradizer a palavra de Deus e a pessoa falar que é de Deus. Mas como você conhece que a pessoa está fora da direção de Deus, não está sendo usada por Deus, quando ele torce ou sai fora da palavra? Por isso que precisa ter o conhecimento. Amém? Você precisa conhecer. Você não pode ser uma pessoa que diz amém para tudo. Você tem que conhecer a palavra. Vamos apresentar agora as mais 3 diferenças entre a ação de Deus e a ação dos demônios. Letra A. O pensamento dos demônios sempre invade, vindo de fora, entrando principalmente na mente. Letra B. O pensamento deles força, empurra e compele o homem a agir imediatamente. Nunca concede tempo para pensar, considerar e examinar. Letra C. Os demônios confundem, paralisam a mente do homem para que não mais possa pensar. Então a ação do maligno é desrespeitar a personalidade da pessoa. A ação de Deus é respeitando a personalidade da pessoa. Quando estamos cheios do Espírito Santo, não ficamos incontroláveis. Nós oramos, glorificamos, até podemos falar línguas estranhas, nós sabemos tudo o que nós vamos fazer. Não vem o Espírito de Deus, não vem e toma a nossa mente, e a gente não sente mais nada, a nossa mente foge. Todas as vezes que eu olhei para pessoas endemoniadas, a mente da pessoa fugiu. A minha hora que você começou a olhar para mim, passou a pessoa veio responder depois. A minha mente sumiu. Por quê? Porque o diabo manifestou. O diabo estava lá dentro e se manifestou. Então,
O demônio, ele invade a mente, vai no coração, vai na pessoa, não respeita a personalidade. O Espírito Santo é completamente contrário, ele respeita a tua vontade, ele respeita a tua pessoa, ele não toma a mente nem o corpo da pessoa. Fenômenos de uma mente passiva. Vamos agora apresentar rapidamente os fenômenos de uma mente sob o ataque dos maus espíritos. Pensamentos relâmpagos. O que é isso? Depois que a mente de alguém afundada na passividade, ele receberá muitos pensamentos injetados por lá de fora. Noções impuras, blasfêmias e confusas. Tudo isso passa por sua mente em sucessão. Embora ela decida rejeitá-las, não tem poder para fazê-las cessar ou para alterar a inclinação do seu pensamento. Algumas vezes, essas ideias reluzem no cérebro de alguém como relâmpago. Amém? Então, são esses maus pensamentos que vêm na nossa mente. Nossa mente não pode ser passiva e aceitada. Mas eu senti de Deus, eu senti no coração. Mas você sentiu, será que veio esse sentimento de Deus mesmo? Ou veio do diabo? Ou veio do demônio? Mas eu senti. Irmãos, nós temos que ir pela palavra. A Bíblia fala: sinta alguma coisa e haja. Vai atrás dos seus sentimentos. Não. Vai atrás do que diz o teu coração. Não. A Bíblia é completamente o contrário. Pela palavra de Deus, pela razão da palavra. E a Bíblia diz mais ainda: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Quem acha que o coração quebra a cara. Quebra a cara no casamento, quebra a cara na família, quebra a cara no negócio, quebra a cara no emprego. Por quê? Age pelo coração. Tem que agir pela razão. Imagens. O adversário também pode projetar imagens boas ou impuras na mente do crente. Isso acontece porque seu poder de imaginação declinou para a passividade. Ele não pode controlar seus poderes imaginativos, mas permitiu o controle deles pelos maus espíritos. Nem quando o diabo começa a trabalhar na mente da pessoa. Sonhos. Os sonhos podem ser naturais e sobrenaturais. Alguns são inspirados por Deus e ainda outros por Satanás. Os poderes malignos podem criar imagens durante o dia e sonhos durante a noite. À noite o cérebro não é tão ativo como de dia, sendo desse modo mais passivo e mais propenso a ser manipulado pelo diabo. Tais sonhos fazem com que se levante pela manhã seguinte com a cabeça pesada, um espírito melancólico. Os sonhos e as visões de Deus capacitam o homem a ser normal, tranquilo, cheio de raciocínio, consciente. Os sonhos inspirados por Satanás são grotescos, impetuosos, fantásticos, todos tomam a pessoa arrogante, torna a pessoa arrogante, atordoada, confusa e irracional. Amém? A Bíblia não manda a gente se basear em sonhos, em visões, mas do que Deus diz a sua palavra. Amém? Eu tive um sonho que vai acontecer depois. Pode ser de Deus? Pode, mas pode ser do diabo também. Então, ora e repreende. Ora e repreende. Pode ser uma vez de Deus? Tem uma coisa ruim que vai acontecer? Pode. Então você tem que orar para que aquela coisa ruim que você sonhou no sonho não aconteça. Amém? Glória a Deus. Se o diabo está fazendo alguma coisa, você tem que orar e repreender. Amém? Glória a Deus. O dia que minha mãe chorou que eu tinha comigo. Quando eu tinha 7, 10 anos. Eu estava com um shortinho daquele vermelhinho que tinha 3 tirinhas brancas, igual da seleção brasileira em 1980. E aí eu soube que eu tinha morrido. E naquele dia, eu vesti aquele short. E aí eu falei com o Eduardo, eu tinha uns 10 anos, eu falei: Eduardo, hoje eu estou lá em Foz do Iguaçu, eu tinha um poço de 22 metros de fundura. Aqui tem 5, é 4 vezes essa altura. 22 metros de profundidade. Eu falei: se estava muito calor, aquele dia, eu falei: vou descer naquele poço lá para me nadar. E aí eu desci sozinho no poço.
ou 10 anos de idade. Aí, quando eles fazem o poço, eles fazem um buraquinho no pé onde coloca o poço, né? E aí vem descendo, colocar o pé num lado, o pé no outro, o pé no lado, o pé no outro. Aí desci naquela água gelatina, nadei. E aí, nadei bastante, né? Vou subir agora. Aí subi até uns 10 metros, 12 metros. Começou a puxar a cama na minha perna. Aí desci de novo. Aí deu uma cama muito forte. Aí dentro da água, massageei, mas porque a água estava gelada, ajudou a puxar a cama. Aí massageei a perna. Aí passou a cana. Subi de novo lá uns 10 metros. Acho que eu subi menos do que eu tinha subido na primeira vez. Puxou a cana de novo. Aí eu desci lá na água e fiquei esperando. Só que eu tinha avisado o Eduardo que o Eduardo, eu vou entrar no poço, aí o Eduardo sentia falta de mim e foi me procurar. Me dá fala. E aí ele chegou lá no poço, ficou, aí eu olhei lá, só aquele negocinho branco aqui acima, lá naquele buraquinho lá, onde desce o salinho, né? E aí ele me achou, aí ele me jogou sair, e eu fui subindo, ele foi me puxando, não consegui sair. Então existem sonhos que são amigos de Deus. E nós temos que orar. Quando Deus mostra, vai acontecer uma coisa de mim, algum sonho, ora e repreende para que não aconteça. Né? Então Deus dá o livramento. Ele era muito amigo. Ele está liberando todo. Mas não vai perder, eu não vivi não. Eu ajoelhei na repreender. E depois, na hora que eu estava trabalhando de novo, eu não comecei a aprender, não sabe. Mas aí eu repreendi na hora que ele foi sair também, que eu entrava bem de novo e fiquei para Deus trabalhar. Isso, tem que orar. E graças a Deus foi um pouco. Você igual manda o anjo cuidar da gente, né? É aquele mesmo nós ganhamos evangélico, né, mãe? Era ali evangélico. E Deus mostrou o mesmo sonho, a mesma roupa que eu tinha, a camisa branca e o short estranho de vermelho. Então, a roupa que a minha mãe me viu no sonho, foi a roupa que eu acordei no dia. E naquele dia eu desci no poço, para nadar no poço. Né? Então, Deus também tinha uma obra na nossa vida. Né? Deus queria que eu estivesse aqui hoje pregando os irmãos, ajudando os irmãos. Um pouquinho, mas a gente ajuda, né? Para ele que ora aqui, a gente vai ajudando os irmãos na fé. Né? Deus tinha um plano na nossa vida também, porque senão naquele dia mesmo eu tinha morrido afogado no poço. Então Deus tem os seus planos. Deus guarda. Nós, quando Deus mostra, nós precisamos orar. Amém? Glória a Deus. Outra qualidade da mente passiva é a insônia. Tá? Este é um algo comum dos santos. Ao deitar à noite, muitos experimentam pensamentos sem fim brotando nas suas mentes. Continuam pensando no seu dia de trabalho, relembrando experiências passadas, homens mexendo suas mentes com misturas de assuntos. Eles pensam de antemão nas obrigações do dia seguinte, da manhã do dia seguinte, tais como o dever, o que devem fazer, qual seria o melhor plano. Seus cérebros giram incessantemente. Essas pessoas querem realmente dormir, mas não conseguem parar de pensar no curso normal dos acontecimentos. O sono renova o espírito das pessoas, mas quando passa noites de insônia, o crente irá ter pavor do sono, da cama e da noite. Assim começa a depressão. Eu separo muito bem a minha vida profissional da minha vida pessoal da igreja. Eu não trago nenhum problema do trabalho para dentro de casa. A minha esposa não sabe nada do que acontece lá no trabalho. E olha que a gente passa e resolve muitos problemas, o dia inteiro resolvendo só problemas. As pessoas estão trazendo só problemas para nós. 160 pessoas para você cuidar. Imagina, se não tem problema para resolver. É ou não é? Então, eu deixo tudo lá. Não falo nada para ela. Por quê? Eu quero chegar em casa, eu quero falar sobre ela, os assuntos de Deus. Outra coisa, eu quero mudar a página, senão eu fico remoendo em casa o que eu já remoí o dia inteiro no trabalho. E da mesma maneira, os problemas que eu tenho pessoais em casa, eu não levo para remoer lá no serviço. Lá eu compro o serviço, separo muito bem. E nós temos que fazer assim, porque senão você traz problemas.
Você traz os problemas do serviço, da família, para a sua vida. Você chega de noite, você não consegue nem dormir. Nisso que vem a depressão, irmão. A crise de ansiedade vem assim. Por quê? A pessoa fica remoendo problema, e fica remoendo, remoendo. Irmão, entenda uma coisa: se você consegue resolver o problema, você resolve. Se você não consegue, põe na mão de Deus e ponto final. E deixa Deus trabalhar. É assim que temos que agir. Se conseguimos resolver o problema, nós resolvemos. Esse problema é insolúvel, não tem solução, não consigo resolver. Ora, põe na mão de Deus e deixa Deus trabalhar. Amém? É assim que temos que agir, irmão. Senão, a gente quer resolver o problema insolúvel, que não tem solução, que só Deus pode resolver. Põe na mão dele, ora e espera, e creia. É assim que funciona. Porque se você tentar resolver uma coisa que você não consegue, você tenta, não consegue, fica angustiado, fica triste, entra em depressão, entra em angústia. Por isso que as pessoas ficam, às vezes, com crise de ansiedade, com angústia, porque remoe, fica igual uma vaca ruminando, né? Fica ruminando ali o seu problema, ruminando ali a sua luta, a sua dificuldade. Põe na mão de Deus e deixa Deus agir. Amém? Esquecimento, irmão. Devido ao ataque do maligno, muitos santos são destruídos no seu poder de memória, sofrem de esquecimento. Eles esquecem até mesmo o que disseram e fizeram. Não podem localizar objetos que guardaram naquele mesmo dia. Outro fenômeno pode ser observado. O crente pode normalmente possuir uma boa memória, mas em vários momentos críticos ela falhasse explicação. Amém? Glória a Deus. Então, essa é uma pessoa assim com a mente passiva. Tá? Vamos lá. Tudo isso é ação dos demônios. Falta de concentração. Alguns, coração dos espíritos malignos, parece que não ter qualquer poder sobre a concentração quando tentam pensar enquanto outros são melhores, mas seus pensamentos vão para qualquer lugar depois de uns poucos momentos de concentração. Num determinado assunto, principalmente durante a oração, a leitura da Bíblia. O que aconteceu com você? Às vezes você está fazendo as coisas, está assistindo uma televisão, não vem sono. Pega a Bíblia para ler e começa a ter né? Você está assistindo a televisão, vendo a internet, vai de boa. Fica até 1 hora, 2 horas da manhã, às vezes no YouTube, vendo vídeo, vendo alguma coisa. Mas pega para orar, vem o cansaço, vem o sono. Então é falta de concentração. Temos que repreender. Quando a gente for orar e vir a missão de boca, cansaço, sono, repreende em nome de Jesus. Amém? Há irmãos que não têm consciência do que estão lendo, não conseguem prestar atenção nos cultos. Espíritos malignos tentam evitar que ouça o que seria útil, não fazendo cessar a operação das suas mentes, mas forçando a pensar em outras coisas. Por essa razão, muitos cristãos não conseguem ouvir o que os outros lhe dizem. Antes que o outro termine, ele já está interrompendo impacientemente, pois os maus espíritos os inspiraram com inúmeros pensamentos. Amém? Então nós precisamos, irmãos, focar, ter foco. Vai ler a Bíblia. Comece a ler a Bíblia. Não está entendendo a leitura da Bíblia? Ora! Senhor, me dá sabedoria para me entender. Eu repreendo o cansaço. Começou a ler a Bíblia, começou a abrir a boca. Eu repreendo essa pessoa de boca, eu repreendo esse cansaço, eu repreendo tudo isso. Que às vezes é uma serva de inimigo
para você não prestar atenção naquilo que Deus está ministrando no teu coração. Inatividade. No último estágio, a mente do crente perde a capacidade de pensar e cai quase inteiramente na mão dos maus espíritos. A pessoa torna-se incapaz de pensar, pois não consegue iniciar qualquer pensamento, pois milhares deles passam por sua mente a cada instante. Ele não tem como fazê-lo cessar. O crente escravizado desenvolverá um ponto de vista desordenado e desequilibrado. Um pequeno monte aos olhos parece uma montanha. É isso que eu estou falando para vocês. O crente que ele tem uma mente ativa, um problema para ele, vamos dizer assim, um problema pequeno para ele, um problema que seja normal para ele, é um problema pequeno, ele vai resolver. Agora, o crente que tem a mente passiva, o problema é desse tamanho, ele faz uma tempestade para mudar. Ele acha que tudo vai acabar, porque ele é passivo, a mente dele é passiva. Ele não consegue acreditar que Deus é maior do que todas as coisas e que ele vai ter vitória sobre aquele problema. Alguém falou alguma coisa, já é o fim do mundo para ele. E esse tipo de mente é onde o maligno age. A mente que aceita tudo, a mente que não é positiva. Já conversou com uma pessoa negativa, negativista? Já conversou? Né? Deus põe no meu coração que a vitória tudo não, mas esse é muito difícil. Mas eu conheço fulano que morreu com isso. Mas esse cano aconteceu isso aqui. Ele só fala de coisas ruins. A mente dele é só negativa, não consegue ter a palavra. Aonde tem um versículo que fala que você não vai ser vencedor? Mostra para mim na Bíblia que você não vai ter vitória. Se você for fiel a Deus vai te abandonar. Não tem um versículo da Bíblia. Então por que eu vou crer na palavra do homem, na palavra negativa? E tem gente que você não tem prazer de conversar com ele. Não é assim? Tem gente que você não tem prazer, e tem gente que você gosta de conversar com ele, porque é uma palavra positiva, não fica firme, Deus vai te ajudar, vai para frente, age assim, olha que a palavra de Deus está dizendo, pessoas positivas, por quê? Creem no poder da manifestação de Deus, mesmo que seja o problema insolúvel para ela, mas eles sabem que o poder de Deus é sobrenatural e age além do natural. Amém? Glória a Deus. Essa pessoa foge de situações e pessoas que o forcem a pensar. Todo o seu tempo é dissipado, gasto sem pensamentos, sem imaginação, sem raciocínio ou consciência. Amém? O que é uma coisa inativa? Ele não tem atividade. Uma empresa inativa é uma empresa que fechou os seus negócios. Amém? Vacilação. São cristãos que não têm firmeza de caráter e que trocam de posição interminavelmente. Todavia, na realidade, são os espíritos iníquos que mudam seus pensamentos e alteram suas opiniões. De manhã decide fazer algo, à tarde já mudar de ideia. São pessoas que têm a mente que fica vacilando. Tagarelice. Geralmente são crentes assaltados por Satanás, são muito tagarelas, falam muito, e galera, Deus abençoe. Visto que suas cabeças estão explodindo com pensamentos, suas bocas não podem estar sem grande abundância de palavras. A mente não pode ouvir os outros, mas exige que os outros a ouçam. É uma mente doente. Muitos cristãos são como máquinas falantes, operadoras por forças externas. Quando não pode enviar suas línguas da fofoca, dos gracejos, da difamação, parece que as ideias tão logo surgem em suas mentes, e antes que haja oportunidade para considerá-las, já se transformaram em palavras. A língua fica fora do controle da mente e da vontade. Tudo isso é causa da passividade da mente. O cristão deve compreender que todas as suas declarações devem ser o resultado do seu próprio pensar. Amém? É a pessoa que fala mais do que a boca, fica
sem falar, e às vezes a Bíblia nos fala que aquele que fala demais acaba, se arredando nas suas palavras, se prendendo, tropeçando nas suas próprias palavras, fala bem, fala coisas que às vezes nem devem. Obstinação. Uma pessoa passiva se recusa categoricamente a ouvir qualquer raciocínio de crença. Quando você já pegou com um crente desviado, você vai pegar com um crente desviado e ele não aceita a palavra de Deus. Se você vai mostrar uma verdade para ele rejeita. Ele vai rejeita. Um dia chegou um camarada aqui na frente da igreja e falou: pastor, eu preciso de dinheiro. Eu falei: esse dinheiro eu não vou te dar, eu até tenho, mas eu não vou te dar. Porque senão você vai sair daqui, você vai beber esse causa droga. Eu conheci a vida dele. Mas a Bíblia fala que a gente tem que amar o próximo. Quando o próximo está pedindo alguma coisa, a gente tem que dar. E ele era crente, você falar. Eu falei assim: não, também, irmão, a Bíblia fala que foi moço, se souber, nunca viu um justo descendente, nessa descendência dedicar o pão. Se você está dedicando o pão, porque você está fora da direção de Deus, irmão. Se você tivesse na direção de Deus, você estaria sendo uma pessoa abençoada. Não ia faltar o pão de cada dia para você. Você não ia precisar dedicar o pão. Então, nós precisamos entender que às vezes a pessoa a mente dela está obstinada, ela não ouve. Você fala, não ouve. Você fala, ela rejeita na mente dela. É a obstinação. Olha aqui, após ter tomado uma decisão, não está disposto a ouvir os outros, pois julga que nunca pode saber o que ele sabe. Esse tipo de pessoa aceita todas as vozes sobrenaturais como sendo de Deus. E uma vez que ele crê que é da direção de Deus, sua mente é selada contra qualquer mudança. Vou dar um exemplo para você aqui. Um dia o irmão chegou para mim e falou: pastor Fábio, você pastor da igreja X, não vou citar o nome, questão de ética, daqui de Ourinhos. Ele não foi obreiro, não foi líder de céu, não foi diácono, não foi nada. Não fez um curso, não se preparou, não ajuda o pastor na igreja dele, não faz nada. Eu falei: como é que você vai ser pastor da igreja? Deus falou para mim que o pastor X vai morrer e eu vou assumir o lugar dele. E ele ficou naquilo anos. Não sei se ele fala isso ainda, porque ele é vergonha, ele pode ver quando veio na rua. Mas ele por anos e anos, quase uma década, ele vinha falando isso. O pastor está vivo até hoje, irmão. E esse pastor, se bobear, vai viver 200 anos. Você acha que ele vai tirar o pastor para ser abençoado na igreja, para colocar um camarada que não quer nada? E a mente dele é obstinada, falando, aviando. Toda vez que ele mandava a gente: não, Deus fala comigo, mostrou para mim que eu vou assumir aquela igreja. Não contribui nada para a igreja. Como que Deus vai levantar para isso? Ele não contribui nada para a igreja. Ele tem que começar a contribuir. Contribuir que eu falo é trabalhar na minha vida só. É fazer uma coisa para Deus. Se dispor para Deus. Se eu começar como um líder, como obreiro, um diácono, um presbítero, até chegar no pastorado. Mas não, ele já quer sair lá do primeiro lugar, vou lá no centésimo primeiro. Matou o pastor, ele executando o pastor. Entendeu? E ficou falando como pessoalmente obstinado. E essa geração vem de onde, irmão? Você acha que Deus ia pegar e matar o pastor lá? Não. Do demônio. Mente destruída pelo demônio. Ele vê cada coisa dessa vida e não vai você. Você vai ver coisa. Sintoma dos olhos. A mente que é passiva é assaltada pelos maus espíritos. Pode ser identificada prontamente através dos olhos. Os olhos do homem revelam somente mais do que qualquer outra parte do corpo. Quando uma pessoa com a mente passiva conversa com os outros,
seus olhos tendem a vaguear ao redor, para cima, para baixo, voando em todas as direções, ou então ela não consegue olhar no rosto do outro. Os olhos podem também se fixar em uma direção sem nem mesmo piscar, como se estivesse paralisado. Já conversou com pessoas que não olham no seu olho? Não sei que a pessoa se ela tem medo, se ela tem realmente passiva, uma pessoa mas não consegue olhar nos seus olhos. Por que será? Às vezes a pessoa tem esse tipo de atitude. E os olhos, ela diz que os olhos na Bíblia são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, teu corpo todo estará na luz. Se os seus olhos forem trevas, desses serão os seus trevas. Porque a gente recebe a informação da onde, irmãos? Pelo olho. A gente recebe a informação por onde? Pelo ouvido. Vocês hoje estão recebendo a informação pelo ouvido e pelos olhos. Pelo ouvido que vocês estão ouvindo o que eu estou falando, e pelos olhos que vocês estão lendo aqui para o nosso estudo. Então, se eu aplico meus olhos naquilo que é de Deus, a minha mente vai ser voltada para as coisas de Deus. Se eu aplico meus olhos naquilo que é do diabo, minha mente será voltada para as coisas do maligno. Finalmente, recapitulando, os fenômenos da mente de um cristão sobre a ataque dos maus espíritos são múltiplos e variados. O princípio, entretanto, é a base de todos eles. A pessoa perde seu controle, inatividade em um lugar de atividade. A pessoa se torna inativa, em vez de ser ativa. Inquietação em um lugar de calmaria. A pessoa que está sendo usada pelo inimigo tem uma agitação devido à inundação de pensamentos. Incapacidade de concentração, ou para distinguir ou lembrar, confusão fora de controle, trabalho sem fruto, ausência de trabalho durante o dia, e sonhos e visões à noite, insônia, dúvida, falta de vigilância, medo sem razão, perturbação a ponto de agonia. Todas essas coisas são inspiradas pelos maus espíritos. Eu conversei com uma pessoa que ela vivia em depressão, tentou se matar por 3 meses e agora vai ser internada. Essa pessoa, eu ia dar um conselho e ele não aceitava. Não, mas eu já fiz isso, funcionou. Irmão, você tem que fazer assim, assim, assado, você não pode. Não, pastor, mas eu já. Sempre não. Resistência. Aí depois eu encontrei a mãe dela. E aí a mãe dela falou que ia se internar, uma clínica que aceitou a internação. Existe manifestação do demônio sem a pessoa dar a liberdade, sem a pessoa dar a legalidade na mente e na vida. Então, a partir do momento que a pessoa começa a agir fora, tem esse tipo de atitude, não aceita conselhos, fui dar conselho de Deus, esse amigo era pastor, fui dar conselho bíblico para ele se libertar disso. Não aceitava, não aceitava. Eu vi um espírito de insubordinação, de rebeldia, de rebelião. E aí, depois que aconteceu tudo, fiquei sabendo as atitudes que ele tinha com os seus pais. A pessoa pegava, tocava dentro de casa, deixava morando na rua. Então, o que eu falo para vocês? Nós precisamos nos policiarmos. Tudo aquilo que talvez você veja por sinal de Deus. Repreende, expulsa e não aceita na sua vida. Aqui, o caminho do livramento. Se você percebeu que há passividade na sua mente, não se desespere. Há um caminho do livramento, para o livramento. Basta buscar com diligência. Os que vão buscar o livramento devem saber que os maus espíritos não permitirão que seus cativos saiam livres sem luta. É importante que você realmente saiba e tenha clareza de que você deu espaço a demônios e decida firmemente conquistar o espaço cedido. O diabo vai usar várias táticas para impedi-lo, e
e caso não consigam, tentarão uma luta final para ganhá-lo, empregando sua costumeira tática mentirosa, apontando-lhe que não poderá reconquistar sua liberdade por ter se afundado demasiadamente na passividade. Ou então que Deus não está disposto a lhe conceder graça novamente, ou mesmo que será melhor que ele não resista, ou que de qualquer forma ele não poderá ver o dia do livramento. Por isso, porque se aborrecer com esforço e sofrimento, essa luta o crente deve aprender que armas de guerra devem ser espirituais, pois as carnais de nada nos valem. Amém? Então nós temos que entender, irmãos, que nós precisamos lutar contra as forças do maligno. E as forças do maligno não começam de, igual eu falo, um cara que é um alcoólatra, ele nunca começou tomando litrão, ele começou no golinho. Dá um golinho, 2 dedinhos, foi para 3, para 4, para 5, e aí ele chega no litrão, até ele perder casa, família. Nós tínhamos um trabalho que nós fazíamos quando nós estávamos falando desse meu pai, e ele recebia socorro dos mendigos, e os mendigos vinham. Um dia eu conversei com um pastor, ele mostrou a carteira dele, ele tinha registro de dinheiro, graduado, pós-graduado, carteira assinada, perdeu tudo, irmãos, perdeu casa, perdeu uma esposa, que ele falou que era maravilhosa, perdeu os filhos que ele tinha. Sabe por quê, irmão? Por causa de ser uma pessoa passiva, de aceitar as obras do demônio, de dar lugar para o diabo, de dar lugar na sua mente do diabo. Foi que ele começou na bebida, pois se tornou viciado no álcool, no alcoólatra, pois começou nas drogas, e foi se afundando, até perder tudo o que tinha. E estava andando como um mendigo na rua. E pastor de igreja, irmãos, pastor tendo conhecimento da palavra. Então nós não podemos viver de ovo a ovo. Vivemos de revelação, de profecia, de vir na igreja e receber uma bênção. Qualquer um vai à igreja receber a bênção. Até o camarada que vai, até às vezes no local aí de magia negra, também vai lá para receber a sua bênção. Eu tenho que vir para fazer a vontade de Deus. O culto é para Deus, a oração é para Ele. Eu tenho que me posicionar como cristão, servo de Deus, não todos nós, de fazer a vontade de Deus e não a nossa. Deus não está aqui para fazer a nossa vontade, e se nós para fazermos a vontade dele, né? E não darmos lugar para o maligno, não darmos lugar para o diabo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vou encerrar por aqui, porque o próximo assunto é recuperar esse terreno perdido, que o diabo trabalhou, né? Recuperar todo esse terreno perdido, recuperar a mente renovada, não se transmitir no nosso espírito, como você agir. Nós vimos aqui como o diabo age, os tipos de mente, de postura espiritual do diabo. Agora, na próxima aula, nós vamos ver como nós lutarmos contra essas obras do maligno, recuperar esses terrenos perdidos, né? De novo, recuperar a mente não renovada, a passividade, como ter uma mente renovada, destruir a passividade dos seus perigos, a causa e o efeito. Nós vamos ver tudo isso na próxima aula, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, se coloca de pé, nós vamos orar. Prepara um louvor, pastor. Glória a Deus. Nós vamos orar. Em nome do Senhor Jesus, vem aqui à frente. E nós vamos fazer uma oração para Deus te fortalecer. Em nome do Senhor Jesus. Amém?